Décadas após a guerra, uma jovem encontra uma carta de amor perdida no sótão de sua avó. Escrita por Alessandro, um soldado apaixonado, a carta nunca chegou à destinatária, Elisa, separada dele pelo destino. Determinada a desvendar essa história emocionante, Clara embarca em uma jornada que pode mudar tudo. Mas o que ela descobrirá no final? Não perca essa incrível história de amor verdadeiro. A tarde de verão estava silenciosa na pequena vila italiana de Castello. Clara, uma jovem restauradora de livros antigos, passava as férias na casa de sua avó. Enquanto explorava o sótão empoeirado, sua atenção foi atraída por uma velha caixa de madeira, escondida sob camadas de tecidos desbotados. Curiosa, abriu a caixa e encontrou pilhas de papéis amarelados pelo tempo. No meio de documentos esquecidos, um envelope lacrado com cuidado chamou sua atenção. A caligrafia elegante, embora desbotada, ainda era legível, para Elisa. Clara ficou intrigada. Quem seria Elisa? E por que a carta nunca foi aberta? Sentindo-se parte de um mistério, ela decidiu que precisava saber mais. Sentou-se ao lado da janela, onde a luz do sol iluminava o papel envelhecido, e cuidadosamente abriu o envelope. As palavras escritas à mão contavam uma história de amor puro e intenso. O autor, um jovem soldado chamado Alessandro, descrevia os momentos inesquecíveis que compartilhara com Elisa antes de ser chamado para a guerra. Ele confessava seus sentimentos, prometendo voltar para ela e construir uma vida juntos. Clara, com o coração apertado, percebeu que a carta nunca foi entregue. Determinada a descobrir o destino de Alessandro e Elisa, Clara mostrou a carta à sua avó, que a reconheceu imediatamente. Elisa era minha irmã mais velha, revelou com emoção na voz. Ela e Alessandro estavam apaixonados, mas a guerra os separou. Elisa esperou por ele durante anos, mas nunca recebeu notícias. O coração de Clara disparou. O que teria acontecido a Alessandro? Por que a carta nunca chegou a Elisa? E, acima de tudo, haveria ainda esperança de reconectar os fios desse amor interrompido? Clara decidiu que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse reviver memórias dolorosas do passado. Com a carta em mãos, ela começou a planejar sua investigação, sentindo que estava prestes a desvendar algo extraordinário. Movida pela curiosidade e pelo desejo de fazer justiça à história de amor que nunca teve seu final, Clara mergulhou na investigação. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente. Elisa esperou por anos, mas, eventualmente, ela desistiu e casou-se com outro homem. Mas o que teria acontecido com Alessandro? O primeiro passo foi buscar registros da época da guerra. Clara visitou o antigo arquivo municipal da vila, onde vasculhou documentos por horas. Depois de dias de busca, encontrou uma pista. Alessandro de Luca fora listado como desaparecido em combate em 1943. A notícia fez seu coração apertar. Se Alessandro nunca voltará, teria ele morrido acreditando que Elisa o esquecera? No entanto, um detalhe chamou sua atenção. Uma anotação à margem do registro sugeria que ele havia sido visto em um hospital militar meses após sua suposta morte. Clara percebeu que havia mais na história. Com a ajuda de um historiador local, ela descobriu que o hospital mencionado ficava em Milão. No dia seguinte, Clara pegou o trem até a cidade, levando a carta como guia. Ao chegar no hospital, agora transformado em um museu de guerra, ela mostrou a carta e explicou sua busca aos curadores. Um deles, um homem idoso chamado Lorenzo, ficou comovido com sua história. Ele se lembrou de um diário pertencente a Alessandro, doado à instituição anos atrás. Clara sentiu uma mistura de esperança e ansiedade ao folhear o diário. Nas páginas, Alessandro relatava sua recuperação após ser gravemente ferido e seu desespero ao perceber que suas cartas, escritas para Elisa durante a guerra, jamais haviam sido enviadas. Ele acreditava que Elisa o esquecera e, ao final do diário, mencionava sua decisão de emigrar para os Estados Unidos em busca de um recomeço. Com lágrimas nos olhos, Clara percebeu que Alessandro nunca parara de amar Elisa, mas as circunstâncias da guerra os separaram para sempre. Mas haveria alguma chance de Alessandro ainda estar vivo? Ou ao menos de encontrar suas memórias preservadas em algum lugar? Decidida a ir mais fundo, Clara começou a traçar os passos de Alessandro na América, com a esperança de que a verdade pudesse finalmente trazer paz a essa história.
Clara não podia deixar a história de Alessandro e Elisa terminar no esquecimento. Com o diário em mãos, ela seguiu as pistas de sua jornada aos Estados Unidos. A última anotação do diário mencionava uma cidade pequena em Nova York chamada Maplewood, onde Alessandro planejava começar uma nova vida. Clara acreditava que, se ele tivesse deixado algum legado, seria lá que encontraria respostas. Ao chegar em Maplewood, Clara visitou o arquivo histórico local. Após horas de pesquisa, ela encontrou um registro promissor. Alessandro de Luca havia trabalhado como marceneiro em uma pequena oficina no centro da cidade. Ele era conhecido por sua habilidade e por nunca ter se casado. O nome trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Apesar do tempo e da distância, Alessandro manteve-se fiel ao amor que tinha por Elisa. Clara foi então até a oficina, agora administrada por outra família, mas encontrou algo que mudou tudo. Em uma parede, estava pendurada uma foto antiga de Alessandro com um pequeno grupo de amigos. Ao lado dela, um envelope lacrado com a inscrição: para Elisa, caso alguém a encontre. Era outra carta, nunca enviada. Tremendo, Clara abriu a carta com a permissão dos proprietários. Alessandro descrevia sua vida nos Estados Unidos, admitindo que jamais superou o amor por Elisa. Ele escrevia com esperança: se algum dia esta carta chegar até você, saiba que meu coração sempre foi seu. De volta à Itália, Clara compartilhou tudo com sua avó, que ficou profundamente emocionada. Elisa já havia falecido há alguns anos, mas saber que Alessandro a amara até o fim trouxe uma paz indescritível. Dias depois, enquanto organizava a casa da avó, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Lorenzo, o historiador do museu. Ele havia descoberto um descendente de Alessandro nos Estados Unidos, um sobrinho-neto chamado Marco, que cuidava de suas memórias e preservava cartas e fotografias. Clara viajou novamente para Maplewood para conhecer Marco, e juntos, uniram as peças da história. Em um gesto simbólico, Marco entregou a Clara a última lembrança de Alessandro, um pequeno anel que ele havia feito para Elisa, mas nunca teve a chance de entregar. De volta à Itália, Clara depositou a carta, o anel e as memórias em um baú especial, com um bilhete: o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. A história de Alessandro e Elisa, apesar de dolorosa, tornou-se uma inspiração para Clara, que percebeu que o amor, mesmo interrompido pelo destino, nunca deixa de existir. A história de Alessandro e Elisa nos mostra que o amor verdadeiro resiste ao tempo e às adversidades. Assim como Clara trouxe à luz um amor interrompido, você também pode superar desafios e encontrar beleza nas conexões da vida. Nunca subestime o poder do amor e da esperança. Se essa história te emocionou, confira outras histórias inspiradoras aqui no canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar.